Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou feliz, né, com tudo que Jesus tem feito. Bora para mais um vídeo no canal, né? Já quero agradecer a cada um que tem se inscrito, compartilhado, né, curtido. Que Deus abençoe sua vida. E hoje eu queria falar de um assunto que eu gosto bastante. Eu creio que todo aquele que crê em Cristo, né, que segue a Deus, é um assunto que é muito importante, na verdade, e às vezes é pouco falado, que é sobre a oração, né? Porque nós devemos orar, o quanto isso é importante nas nossas vidas. E eu queria estar lendo lá com vocês o Evangelho de Mateus. Mateus 6,6 diz assim: Mas tu, quando orares, entre no seu quarto e fecha a porta, ore o seu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. É uma passagem bem conhecida, né? Mas aqui Jesus ele estava dando um sermão no monte, né? Ele vem dando um sermão no monte desde o capítulo 5. E ele mostra para os discípulos e para a multidão ali como a oração é importante. E ele deixa, né, nos versículos abaixo, o Pai Nosso como a oração modelo, né? Ensinando como eles deveriam orar e fazendo um paralelo com os, vamos dizer assim, com os hipócritas que tinha ali, que gostavam de orar na frente de todo mundo, né? É uma forma de se aparecer. E ele fala assim: olha, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto. E trazendo para os dias de hoje, a gente pode, né, pegar de exemplo e pôr em prática como é importante a gente estar todos os dias em separação, né, com Deus, em oração. Fechar a porta é um significado de intimidade, né? E secreto é um significado de separação. Você vai para um lugar, né, a sós com Deus, onde você vai falar com o Pai, ele se revelará, né, a você e te ensinará muitas coisas. Eu tenho aprendido muito durante esses anos que eu caminho com Cristo, que não tem como, né, a gente caminhar com Deus, né, ser um expert, né, na palavra e não ter uma vida de comunhão, uma vida de oração com Deus, né? A oração, ela é a base de tudo. A oração é que nos mantém em pé, né? É que nos mantém vivo. A oração faz com que a gente se aproxime do Pai, né? E nos traz muitos benefícios, né? A oração é algo que é um diálogo, né? Onde Deus ele quer falar conosco. Às vezes a gente acha que vai para o secreto para falar, e na verdade não é isso, né? Nós somos gratos a Deus, né? Nós temos um tempo ali de devocional, nós choramos ao pé de Jesus, nós choramos aos pés de Jesus, mas nós também temos que ficar em silêncio, porque é nesse momento que o Pai vai falar conosco, né? E nada muda quando a gente está falando, né? A gente fala, a gente conjectura, né? A gente chora e na verdade tudo muda quando Deus, né? Quando o Espírito de Deus ele fala conosco, né? Aí tudo muda, né? Tudo que está ao nosso redor muda, dentro de nós muda. E na verdade quando a gente está em tempo de oração, a gente não muda Deus, né? A gente é que acaba sendo transformado, não tem como a gente entrar nesse lugar de dependência, de intimidade, né, de vulnerabilidade, de humilhação, de se realmente se rasgar aos pés de Jesus e sair da mesma forma. Sempre que o Senhor, né, nos levar para esse tempo ou nos chamar para isso, ou até mesmo a gente tem que ter, né, a fome e a sede de estar nesse lugar de separação, em secreto com Deus, em oração constante. O Senhor ele vai tirar algo de nós que com certeza tem nos atrapalhado, ele vai nos moldar, ele vai nos transformar para que a gente de fato seja, né, a imagem e semelhança dele, com o propósito que ele estabeleceu nas nossas vidas. Jesus sendo Deus, ele o tempo todo se separava em oração e ensinava os seus discípulos a orar, né? Lá em Lucas 11, os discípulos pedem, né, para Jesus, nos ensine a orar e Jesus ele ensina o tempo todo. Jesus intercedia, né, pelos discípulos e estava em oração constante com o Pai. E eu gosto muito de uma passagem porque o Senhor nos chama às vezes para que a gente seja sós. Nem sempre a gente quer estar nesse lugar. Tem dia que a gente não quer, tem dia que parece que nada acontece, né? Aparentemente, mas na verdade nós estamos sendo transformados até que a gente seja realmente a imagem e a glória de Jesus, para que a gente viva o propósito estabelecido, né? E os frutos eles serão visíveis nas nossas vidas, né? A recompensa será visível. E eu gosto bastante quando Jesus
ele está subindo, né, para o monte, e ele chama Pedro, Tiago e João, né, e eles vão ali para o monte, e quando Jesus está com eles, Jesus se revela em toda a sua glória, né, a transfiguração, né, de Jesus, Mateus 17, se eu não me engano. E Jesus, ele se mostra ali para os discípulos, né? Ele se revela para os discípulos toda a sua glória, a sua plenitude. E a Bíblia diz que os discípulos estão ali, né, olhando. Daqui a pouco aparece Elias e Moisés, né, que são dois homens, dois profetas incríveis da Bíblia. E aí Pedro, que não é bobo nem nada, fala: Jesus, vamos fazer, né, tendas, vamos ficar aqui. E aí a Bíblia diz que quando Pedro está falando, vem uma nuvem de glória do céu. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Desce e fala que Jesus era o filho amado, né, dele. Deus falando, né? Esse é o meu filho amado. A Bíblia diz que a hora que os discípulos escutam a voz audível de Deus, eles temem, tremem, caem prostrado, porque a voz de Deus, ela muda todo o ambiente e ela nos muda, né? Ela nos molda. E quando a voz de Deus vem, eles caem trêmulos assim, né? Bem tementes. A Bíblia diz que Jesus vai até eles e levanta eles. Quando Jesus levanta eles, toda aquela visão e aquele tempo que ele estava tendo, né, cessa ali. E Jesus fala para eles: olhem, não conte, né, para ninguém. Mas o mais interessante dessa passagem é que Jesus nos chama por um tempo a sós com ele, porque ele quer se revelar a nós. Ele quer nos mostrar aquilo que ele não vai mostrar para ninguém, que é só você que vai viver com ele. Estar no secreto com Deus é ter muitas chaves espirituais e segredos que o Pai vai compartilhar do coração dele com você. E que vai trazer uma transformação tão poderosa em você que todos vão ver. Então isso vai ser visível, né? Os frutos de tudo que você semeia no tempo que você está em oração, você vai colher em público, né? E será uma grande recompensa. Então, não deixe de orar, sabe? Quando a gente vai orar, acontece tanta coisa. Hoje em dia nós desfocamos, né? Nós perdemos a atenção. Às vezes quando vamos orar, porque levamos o celular, né? E isso não é proibido, né? Eu faço muito também. Mas tente silenciar, tente realmente entrar nesse lugar sem que ninguém disputa, né? Sem que você entre nesse lugar, sem que haja uma disputa de você, né, com o homem ou com a situação que você está. Entre nesse lugar de corpo, alma e espírito, né? Realmente nu na presença de Deus, porque eu creio que você não vai sair da mesma forma, tá? Então a oração, desde antigamente, bem antes de Jesus, como quando Jesus veio e mostrou como era importante, nos dias de hoje não é diferente. Nós temos que ter fome e sede pela presença. Nós temos que querer cada vez buscar mais por Jesus. Nós temos que querer o tempo todo viver uma experiência com Ele e ser transformados, né, de glória em glória, até que a gente chegue realmente, de fato, naquilo que Jesus nos preparou. E eu gosto muito porque Jesus, ele nos convida, ele está nos convidando, né, para esse tempo de oração, de separação, e um tempo de que a gente vai realmente viver algo palpável e transformador com Cristo. Repito, nem sempre a gente quer estar nesse lugar, né? A nossa carne, ela não quer estar nesse lugar, né? É muito mais fácil, às vezes, a gente estar mexendo ali no Instagram, no celular, é muito mais fácil a gente estar fazendo tantas coisas que a nossa carne pede, mas a gente tem que ter esse tempo diariamente de devocional, de oração, né? De busca pela presença, pelo Espírito, onde nós seremos transformados. Quando Jesus, ele dá a oração modelo, né? Mais para baixo, em Mateus 6, ele dá o exemplo que quando a gente também entrar em secreto, a gente vai perdoar e será perdoado, né? A gente vai orar para que Jesus não nos deixe cair em tentação. Nós vamos orar para que a gente chegue cada vez mais à imagem de Cristo, sendo transformado pelo Pai e tendo esse relacionamento e essa comunhão, né, com Jesus. Eu queria ler outra passagem com você em Mateus 7:7, que é bem conhecida também, diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Essa passagem também é bem conhecida, mas ela nos ensina que a oração, ela tem que ser persistente. Talvez você esteja orando, né, algum tempo por algo e não tem vivido ainda e tem se frustrado.
eu queria te dizer uma coisa. Se for a vontade de Deus, se for isso que Ele tem preparado para você, isso vai acontecer. Mas Jesus nos convida a fazer uma oração persistente. Não desista porque você entrou em um dia, ou em uma semana, ou em um mês pedindo algo para Deus e ainda não viveu isso. Não desista. Persista na oração. Bata até que a porta seja aberta, né? Para que você realmente acesse todas as promessas que Deus tem estabelecido. Então a oração ela é persistente, ela é diária, né? E a gente não tem um tempo, né, estimulado quando a gente está em oração. Mas antes de Jesus passar pela crucificação, quando ele vai no Getsemane e ele sobe, ele fala para os discípulos: vigiem, fiquem aqui. Por 3 vezes Jesus sobe, quando ele desce, os discípulos estão dormindo, e aí Jesus fala: vocês não conseguem vigiar comigo por 1 hora? E ele dá o exemplo, né, de 1 hora, que é um tempo tão pouco, mas às vezes num dia de 24 horas a gente não consegue tirar 1 hora para Jesus. Então eu queria te proporcionar esse, vamos dizer, esse desafio de que durante alguns dias ou para o resto da sua vida, faça isso. Você vai ver que 1 hora é pouco. Porque quando você entra nesse lugar, você não quer sair mais. Quando você entra no secreto, nesse lugar de estar no colo de Jesus, você não quer sair mais. E aí Jesus ele fala para os seus discípulos: orem, vigiem, primeiro ele fala, e orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que o espírito ele está pronto, Jesus estava pronto, o espírito dele estava pronto, mas a carne é fraca. Né? Então a nossa luta maior é contra a carne, porque o nosso espírito, né, o espírito de Jesus, ele está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. E a gente vai para esse lugar de fato, realmente, para matar os desejos carnais, para que a gente morra para toda vontade carnal, para que a gente vivifique o Espírito e viva a plenitude daquilo que Ele estabeleceu para nós. Amém? Eu não sei se você tem alguma dúvida em relação à oração, ou se você, por esses dias, tem andado desanimado e não tem tido força para orar, ou se você se frustrou com alguma oração que você fez e não aconteceu. Creia que se não aconteceu, não é a vontade de Deus ainda, ou Jesus tem algo melhor para você. Amém? Ou se você tem andado cansado ou desanimado, que Jesus renove as suas forças. E que você entenda que quando você vai para esse lugar, porque a Bíblia também diz que nós vamos ter aflição o tempo todo. Mas Jesus venceu, nós vamos vencer, porque Jesus ele é leve, ele é suave. Quando você for para esse lugar, entregue todo o seu fardo, todo o seu cansaço, toda a ansiedade, todo o teu peso. E você vai ver que quando você entrega para Jesus, você vai sair leve, porque Ele é leve, porque Ele venceu e você vai vencer também, em nome de Jesus. Não deixe que os dias maus, não deixe que o pecado, não deixe que a tribulação, que o cansaço te tire desse tempo, te tire desse lugar, te tire dessa comunhão com Cristo, porque é isso que o diabo tem tentado fazer, roubar o nosso tempo, de estar aos pés de Jesus. Vá com o que você tem, que é o seu coração e a sua verdade. Talvez não saia nada da sua boca, só lágrimas, mas a Bíblia diz que o Espírito ele intercede por nós. E Deus conhece o seu coração, entendeu? Então, por esses dias, Jesus, né, o Espírito Santo, ele tem nos chamado, não só por esses dias, né, mas eu creio que de um tempo para cá o Senhor tem insistido muito e tem falado muito sobre estar no secreto, estar em dependência, estar em intimidade e estar em oração constante, busca constante pelo Espírito. Eu digo que muitas sementes que eu plantei em oração com Cristo no secreto, hoje eu colho elas. E eu sei que o que me mantém em pé nos dias maus são todos os dias bons que eu vivo no secreto com Cristo, porque todos os dias o Senhor ele tem nos transformado. Amém? Eu queria fazer uma oração com você. A Bíblia diz lá em Tiago também, capítulo 5, que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E eu mexi aqui, gente, sem querer. E eu creio nisso, né? Eu creio que a oração ela é poderosa quando o nome de Jesus é mencionado, quando você ora mencionando a palavra que é viva e eficaz. Eu creio que não há oração sem que haja o nome de Jesus, sem que os nossos olhos olhem para a cruz e lembrem que Jesus já venceu, né? E Ele nos deu vitória, nos deu esse acesso
para que a gente caminhe muito perto com o Pai. Amém? Então, vamos orar e que Jesus ele esteja no centro da tua oração sempre, da tua vida, te governando. E que esse tempo que você estiver separado com Cristo, você vive experiências extraordinárias, talvez bem melhores do que um culto quando você estiver no domingo ou na quinta-feira, ou na quarta-feira, não sei. Mas que você tenha esse tempo de comunhão no secreto, sabendo que estar com Cristo sozinho nesse tempo é bem melhor do que qualquer outro lugar, porque Jesus é o suficiente e Ele vai preencher tudo que falta em você. Amém? Então vamos estar orando, né, e agradecendo a Deus por esse vídeo, porque estar em oração com Deus é ser grato também todos os dias por tudo que Ele tem feito. Feche seus olhos. Eu quero orar para você que está desanimado, cansado, frustrado, sem força para estar nesse lugar. Amém? Pai, eu oro agora, Senhor, intercedo por aqueles que estão aqui, Senhor, que vão ouvir, Jesus, que vão assistir, Senhor, mas que talvez se frustraram, Senhor, por alguma ocasião, ou se cansaram, Senhor, ou estão desanimados, Pai, ao ponto de não querer mais orar, não querer mais ter um diálogo, não querem mais, Senhor, ter uma comunhão, uma intimidade contigo. Pai, eu te peço, Senhor, põe por terra toda a resistência. Tira, Pai amado, toda a mágoa do coração dessa pessoa. Leva ela, Senhor, a esse tempo de dependência, Senhor, de busca constante pelo Teu Espírito. Um lugar, Jesus, onde nós nos humilharemos debaixo dos Teus pés, mas sairemos dali triunfante, porque Jesus, o Senhor, venceu e nós venceremos. Pai, nós colocamos diante de Ti todo o peso, todo o fardo, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, Senhor, e nós confessamos que não sabemos orar, mas nós te pedimos, intercede por nós, Espírito Santo, porque Jesus é o nosso grande intercessor, Ele está à direita do Pai, e junto com Ele nós estamos assentados nas regiões celestiais, e governamos e triunfamos com Cristo. Por isso, Jesus, eu te peço, se alguém ainda não tem, Senhor, noção do que é isso, que essa pessoa ela passe a ter. Se essa pessoa, Jesus, se está, Senhor, me assistindo, ainda não te conhece, Senhor, que o Senhor se revele a ela e que ela consiga te conhecer e que ela entenda que o Senhor é o suficiente, que ela não está só, porque o Senhor Jesus está com aqueles que querem, com aqueles que têm abrido a porta para que o Senhor entre. Pai, que esse tempo que nós vamos estar, Senhor, em oração, em intimidade, em separação, no secreto, o Senhor nos revele segredos do teu coração e da tua mente, como quem conta para um amigo, nos conte. Senhor, nós queremos participar daquilo que o Senhor tem feito por esses dias. Senhor, não nos deixe de fora disso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, fortalece os fracos, Senhor, levanta os caídos, Senhor, transforma aqueles que ainda não têm força, Jesus, e que essa pessoa saia, Pai, desse lugar sabendo que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, Senhor, que toda tristeza caia por terra, que todo cansaço caia por terra, que o nome de Jesus seja glorificado, e que tudo tem a ver com Jesus, tudo tem a ver contigo. Então, para Ti, Senhor, nós damos todo louvor, toda adoração, Pai, e nós agradecemos, porque nós vamos nesse lugar para Te adorar, para Te louvar, Senhor, para estar, Senhor, deitado aos Teus pés, para que a gente não saia da mesma forma, Senhor, do que a gente entrou. Por isso eu oro, Senhor, para que cada pessoa seja transformada em nome de Jesus, e que elas saibam que cada um que te aceitou, Senhor, é filho amado. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Amém e amém, Jesus. Amém? Eu quero já agradecer você que escutou, né? E que você saiba que Cristo em nós é a esperança da glória. Que quem habita em você é um Deus grande e poderoso. E se você ainda não conhece Jesus, entregue seus caminhos para Ele. Não perca tempo. Vá para esse tempo de dependência e saiba que Jesus ele é o suficiente na sua vida. Amém? Um beijo, que Deus abençoe sua vida, os seus dias. E o próximo vídeo eu quero estar compartilhando também um assunto muito importante com vocês. Vou deixar vocês curiosos para saber. E eu quero que vocês comentem. Se vocês ainda têm alguma dúvida em relação à oração, deixe o seu comentário. E se houver muitas dúvidas, a gente grava outro vídeo falando sobre isso. Amém? Deus abençoe.